como hoje é o dia do chocolate, a gente não podia deixar de trazer uma bancada de chocolate. Eu sei que você também gosta de chocolate. Essa data existe para a gente comemorar a existência desse produto que tem tantos benefícios, alegra a nossa vida, traz bem-estar, né? Além do gosto, que é maravilhoso, delicioso, o chocolate é benéfico para a saúde, o que torna o consumo desse produto ainda mais prazeroso. E esse é um alimento cheio de curiosidades, então a gente vai conhecer alguns tipos diferentes de chocolate e para a gente entender melhor e conhecer, é claro que a gente convidou um especialista de chocolate, é o Arthur Kiss. Seja muito bem-vindo, Arthur. Olá, Cláudia, muito obrigado. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Viu? E eu tô vendo que você trouxe chocolate e até o cacau pra gente conhecer, né? Exatamente, Cláudia. A ideia aqui é falar um pouco do processo como um todo, né? Desde partindo do fruto do cacau, né? Que é um fruto nativo da Amazônia e se estende ali até o México, né? Estima-se que tem aproximadamente uns 3.000 anos e sem o cacau a gente não teria o chocolate, né? Então, depois que a gente parte o cacau, a gente tem o fruto do cacau, né? Então, é exatamente a partir daqui que tudo começa. A gente vai retirar essas sementes e elas passam por um processo de fermentação, que isso vai desenvolver os aromas e sabores dentro do chocolate, né? Até a gente chegar a ter as amêndoas, assim, né? E que tem uma curiosidade histórica muito interessante, Cláudia, que as amêndoas, elas eram na Mesoamérica, naquela região do México ali, há alguns milênios, exatamente. Era utilizado como a moeda corrente. Então, é muito legal. Tem algumas passagens históricas que, inclusive, até falam que com uma amêndoa de cacau se comprava um tomate, por exemplo. Né? E com 10 amêndoas de cacau se comprava uma peru fêmea. Específico, né? Achei específico até demais, né? Mas tem anotações históricas. Porque então, uma peru fêmea vale mais do que o macho, porque a fêmea procria. Exatamente, né? O macho era mais baratinho. Você vê como é valioso. Exatamente. E eu fico pensando como o homem é inteligente para chegar à conclusão de que através dessa semente a gente ia ter essas delícias. Exatamente, exatamente. E tem também uma passagem histórica muito interessante do cacau, que um historiador europeu comentou, que assim, como era utilizado como moeda, ele falou de uma forma muito interessante que então o cacau ele protege o ser humano da cobiça, né? Então ele chegava a comentar como era moeda, o cacau ele não pode ser acumulado por muito tempo e nem escondido nos subterrâneos. É de 1500 uma passagem que é super interessante, assim, achei um ponto bem interessante. A gente guarda pra gente, né? Então, não é para guardar no subterrâneo os seus tesouros e nem acumular. Causa reflexão, centenas de anos depois, né? Joia. Aí depois, então, depois que a gente passa, esse cacau ele vai ser torrado, né? Para desenvolver mais ainda os aromas e sabores que vão resultar no chocolate. E depois disso a gente vai ter o nibs de cacau e separa da casca. Né? Então, o nibs de cacau seria o chocolate 100% mesmo. Aqui dentro a gente tem a manteiga de cacau e a massa de cacau, que são os principais ingredientes para o chocolate. Então, na verdade, é o que tem dentro dessa amêndoa de cacau. Exatamente. Joga a casca joga fora ou usa? Joga fora, geralmente. Joga mas tem fora. algumas iniciativas que as pessoas utilizam para fazer chá de cacau, por exemplo. E aí o nibs seria essa amêndoa triturada sem a casca. Eu vou exemplificar aqui. Tá. Então, ou seja, aqui dentro, se a gente descascar aqui, a gente tira a casca, então, e aqui dentro a gente vai ter o nibs, aqui com uma coloração bem intensa. E é amargo, né? Sim, é bastante intenso. Aí eu fico pensando, olha só, gente, para chegar naquele que a gente ama. Né? Exatamente. Mas tudo depende muito, né? Se o cacau ele for bem colhido, bem fermentado, a gente consegue aliviar muito o amargor e fica mais a intensidade, que é o que a gente tenta promover cada vez mais, que é o chocolate premium, essa paixão pelo chocolate premium. A gente consegue fazer o chocolate muito melhor e muito melhorado quando a gente trata bem a matéria-prima desde o início e fermenta bem o chocolate. Porque eu fico imaginando que a gente vai precisar de menos coisas adicionadas a essa preciosidade. Exatamente. A gente vai chegar lá. Igual, por exemplo, o nibs de cacau depois, continuando o processo, ele é moído, ele é triturado, então ele vira uma massa líquida. Ele vai virar a massa de cacau. Aqui dentro da massa de cacau, a gente tem aproximadamente 50% de manteiga de cacau e o restante é pó de cacau. Então, a gente separa essas duas fases. Então, aqui a gente tem... Aqui não é chocolate branco ainda não, viu, pessoal? Aqui é manteiga de cacau, não deve comer, não. É exatamente a mesma manteiga de cacau que a gente passa nos lábios. É então, essa? Mesmíssimo. É utilizado tanto para o setor alimentício, para a gente fazer chocolate, quanto também para o setor de cosméticos. Tá? Então, a gente tem, esses são os dois principais
principais ingredientes. E aqui eu trouxe umas elaborações que eu fiz exclusivamente pro programa. São chocolates Antes, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente precisa de muito cacau para chegar a uma massa de cacau, por exemplo, assim? Desse tamanho? Sim, precisa. Infelizmente, o cacau, assim, a gente utiliza aproximadamente 10% do fruto somente. Porque você vai perceber aqui que a casca, ela é bastante grossa. Né? Então, a gente descarta essa casca. Já tem diversas iniciativas em andamento para a gente aproveitar mais para o setor de energia, por exemplo. Então, tem diversas iniciativas. Mas para o chocolate em si, é apenas 10%. Então, a gente vai tirar também os frutos, que aqui tem uma polpa por fora que ela vai ajudar no processo de fermentação. Então, é bem cítrico, é bem frutado, é bem intenso, é bem interessante. Aí, por dentro depois que tirar essa polpa e fazer o processo de fermentação, aí sim nós teremos, depois de seca, as amêndoas. E depois dessas amêndoas, a gente ainda tira a casca, né? Então, em cada cacau tem quantas amêndoas? Aproximadamente uns 40. Depende muito 40. do... Numa árvore tem quantos tamanho. cacaus? Já pode ter algumas centenas. Depende muito de como foi a polinização, sim. Tá. Bom, aí aqui você estava falando que são chocolates que você fez. Você faz chocolate? Sim. A gente tem esse projeto de chocolate premium, então o nosso foco é resgatar a qualidade do verdadeiro chocolate. Então é um chocolate que trata o cacau como a principal estrela, sem precisar de aromatização artificial e nem excesso de açúcar, né? Que show! Então vamos fazer assim. Segura que você já explicou esse processo, mas eu quero depois que você fale como é que você chegou a esse resultado. Claro. E eu quero experimentar, Com obviamente. certeza. E aí a gente volta já. Vamos lá, de volta, aprendendo sobre o chocolate, sobre os frutos, sobre o que faz. Arthur, esses aqui foi você quem fez. Isso, então conta pra gente. Então vamos lá. Então aqui, mais uma vez, realmente o resgate da forma que o chocolate pode ser melhor feito, né? Então, esse chocolate eu mesmo fiz, desde a amêndoa, eu fiz a torra do cacau, então fiz todo o tratamento da amêndoa e o chocolate também. Então, aí começando pelo chocolate 70%. Esse chocolate 70%, então, ele é proveniente de um cacau da Bahia, que eu mesmo selecionei. Então, a gente fez o processo de forma que não tem nenhum tipo de aromatização artificial aí. Então, o chocolate premium, ele tem um certo nível de riqueza. Exatamente, ele é bem mais aromático. Bem intenso. E não precisa de nenhum tipo de aromatização artificial, Cláudia. É isso que é interessante. Quando o chocolate é bem feito e o cacau bem tratado, a gente não precisa de aromatização. O chocolate pode ser tão rico como um bom vinho. Essa é a ideia do chocolate premium. Exatamente. Os dois são muito próximos. Provar, tá? Claro, por favor. O chocolate e o vinho são muito próximos em termos de fermentação, de onde o cacau é cultivado e as uvas. Então, assim, é um nível de riqueza que assim, a gente consegue fazer muito similar. Que chocolate maravilhoso. Obrigado. Esse tem só cacau e açúcar, nenhum tipo de aroma. Os sabores, os retrogostos, é tudo 100% originado do fruto. O chocolate 70% cacau tem açúcar, então? Tem açúcar, geralmente 30%, os mais puros, né? Agora, algumas formulações, às vezes, contêm também um percentual de leite, né? Mas o mais puro e o mais saudável é o chocolate 70% realmente delicioso. sem leite. Desmancha na boca. Sim. Ele tem uma textura diferente e muitos aromas e sabores vão aflorando aí, né? Então, isso aqui é interessante. Você falou que é como vinho. Isso. Tem alguma forma específica de sentir esses aromas, essa textura? Porque o vinho tem todo um mise-en-scène, né? Exatamente. O chocolate. O chocolate, assim, não tem muita regra, né? Cada um come chocolate da forma que achar melhor. Mas se quiser extrair o máximo do perfil do chocolate, o ideal é dar algumas mordidas e deixar ele derreter na boca. Aí sim você vai conseguir não só perceber toda a cremosidade e as texturas, e respirando você consegue sentir o gosto, o retrogosto e toda a riqueza de sabores que ele tem para te oferecer. Sem saber, foi exatamente o que eu fiz. Então já tá claro aqui. Vamos lá. Isso. Vamos falar de qual agora? Isso. Agora o chocolate ao leite. Esse aqui eu trouxe um chocolate ao leite com 50% de cacau. Então, na verdade, ele é uma outra categoria que é chamada Dark Milk. Porque fazendo dessa forma, a gente consegue colocar muito menos açúcar. Né? Então fica um chocolate também tem um aroma muito maravilhoso, mas esse aqui é mais intenso. Sim, mais intenso. Né? Mas tem um aroma gostoso também. E vai ter leite. Então esse vai ter a cremosidade do leite, mas também vai carregar os aromas e a qualidade de um cacau bem processado. Ou seja, esse aqui tem 50% menos açúcar do que um chocolate ao leite convencional. Então, isso faz muita diferença no gosto, no sabor. E também não tem nenhum tipo de aromatização artificial, como muitos chocolates têm. Ou seja, um chocolate premium é mais saudável. Muito mais saudável. Contém muito mais cacau, que o cacau carrega todos os antioxidantes, todas as questões benéficas
do cacau para o chocolate, né? Excelente. Então esse é ao leite, você percebe até que a cor dele é um pouco mais intensa. E fiz também o chocolate branco. O chocolate branco, ele basicamente é manteiga de cacau, açúcar e leite em pó. Então, me falaram que chocolate branco não é chocolate. Pois é, isso é um mito, na verdade, porque a legislação brasileira separa. O chocolate branco, ele pode ser considerado chocolate sim, se ele tiver pelo menos 20% de sólidos de cacau. Que para o caso do chocolate branco só tem manteiga de cacau, porque ele não leva essa parte mais escura, que é a parte, inclusive, que traz todos os antioxidantes e tudo do cacau. Então, basicamente, a gente só usa a manteiga de cacau. É chocolate sim, é quase que uma outra categoria, mas é considerado chocolate. Então, eu estou deduzindo que o chocolate branco não é tão saudável, quer dizer, na verdade ele não traz benefícios para o nosso corpo. Nenhum. Sim. Só no aroma, Só no prazer. no sabor, mas os benefícios de antioxidantes, vou pegar só um pedacinho pequenininho, porque não é o que eu gosto. Eu gosto de chocolate. Sim. Chocolate. Às vezes tem uma quantidade bem pequena de açúcar também. Então vai trazer muita cremosidade do leite, o sabor não é aquela coisa enjoativa. Não gostava. Pois é, exatamente. Os chocolates de gôndola, Cláudia, tem mais de 60% de açúcar. Esse tem menos da metade. Maravilhoso. Então o bom chocolate, todo ele pode ser degustado com muito prazer, se ele for bem executado, né? Então esse aqui é o projeto Paixão por Chocolate Prêmio, a gente resgatar a qualidade do real chocolate, que é o chocolate da nossa infância, da minha infância, da década de 80, 90, que o chocolate tinha uma qualidade muito superior. E que coisa boa a gente saber que o Brasil está produzindo esse chocolate prêmio, esse chocolate com essa qualidade, né? Sim, de muito Onde é que a gente acha seu chocolate, Arthur? Esse, na verdade, a gente tem um projeto que a gente quer levar para o consumidor final a qualidade do chocolate prêmio, né? Então, você consegue me achar no Instagram pelo Arthur Kiss Oficial, né? Ou então Paixão por Chocolate Prêmio. Arthur Kiss Oficial ou Paixão por Chocolate Prêmio. Aí lá a gente vai ter mais tempo e a gente vai conseguir explicar mais. Tem muitos conteúdos lá que a gente explica as nuances do chocolate. Ó, segura aí que a gente vai voltar, você vai ensinar a receita pra gente também, né? É uma delícia. Gente, eu não tô conseguindo parar, vou comer Por favor. Esse aqui, ó. Feito exclusivamente. Que é o chocolate. Esse aqui dá mais saciedade, né? Sim, e se a gente come esse, a gente fica com vontade mais, né? Exatamente. Mais. Esse é mais intenso, ele domina mais o paladar ali, a gente fica mais... Eu vou botar ele. Nossa, deu pra aqui separado. Vai curtindo. Maravilhoso Que demais. bom que você gostou, fico feliz. Arthur Kiss Oficial ou Paixão por Chocolate. Deixou meu dia mais alegre. Que bom. É impressionante como o chocolate traz bem-estar, né? Muito. É impressionante. Libera serotonina, é o que você comentou. Assim, e chocolate é curtição, né? A gente tem que tirar o nosso momento para degustar, principalmente sendo um bom chocolate, sem culpa também. É isso aí. Vamos lá? Vamos lá. A gente vai aprender a fazer o pé de moleque de chocolate. É esse aqui? Isso, exatamente. É um pé de moleque de nibs de cacau. Ah, é de nibs de cacau. Isso, exatamente. Deixa eu pegar um. Assim, ó. Isso, exatamente. Nibs de cacau é bem amarguinho, não é? Sim, mas aí como ele tá na formulação, tá no pé de moleque, então o açúcar dá uma quebrada. Então ele traz aquela coisa do cacau, mas sem ter aquele punch do e não tem amendoim aqui. Não. É exatamente essa pegada. É realmente substituir o amendoim pelo nibs de cacau. Então, bora aprender. É de moleque de nibs de cacau. Então vamos lá aprender, pessoal. Então eu já peguei aqui açúcar, né? A gente vai colocar depois a receita para... Mas, na verdade, a gente usa aqui, basicamente, são 2 ingredientes, né? É basicamente o açúcar, que a gente vai fazer dele um caramelo, né? E depois que ele virar um caramelo, a gente vai adicionar um pouquinho de água, fazer uma pequena redução e logo em seguida a gente vai colocar o nibs de cacau. É tão simples quanto isso. Eu fico imaginando que nas fazendas de cacau o povo deve fazer bastante esse tipo de doce, né? Sim, muito. O pessoal glacela, às vezes não necessariamente só com esse tipo de açúcar, mas também com açúcar mascavo. Então, Cláudia, acho que a pessoa em casa também pode fazer os testes, né? Com onde tem aqui no Brasil a maior produção de cacau? Olha, no momento é na Amazônia e também ali na Bahia. São os 2 grandes produtores de cacau. O Brasil fica ali figurando aproximadamente entre o 5º e 8º maior produtor de cacau do mundo, né? Então, o Brasil é realmente um grande produtor de cacau. E já foi reconhecido recentemente como um produtor de cacau fino. Isso foi uma luta dos produtores aí de décadas, né? Então, além de ser um grande produtor, também já é uma origem considerada como sendo de cacau de realmente qualidade diferenciada. Olha que joia. E a gente exporta para outros países? Sim, exportamos. A gente utiliza muito no mercado
interno, né? Mas a gente também exporta bastante para Estados Unidos e outras, principalmente o cacau fino, né? O cacau que não é fino, o cacau mais bulk, né? Mais commodity, ele é muito utilizado no mercado interno mesmo. Bom, a gente tem um VT que fala um pouco sobre essa receita. Eu vou compartilhar com você enquanto esse açúcar vai chegando no ponto. Vai lá. Com açúcar, com afeto, justiça seja feita. Quantas pessoas você conhece que resista a um bom chocolate? E quantas fazem de qualquer motivo uma boa desculpa para saborear uma barra ou uma colherada de doce? Sendo assim, nada mais justo que ele, que já conquistou todos os corações, ganhe um dia para chamar de seu. 7 de julho, o Dia Mundial do Chocolate. Vamos preparar uma receita deliciosa? Pé de moleque de nibs de cacau. Então chega de papo e partiu receita? Que açúcar que deu certo assim, rápido, olha lá, já derreteu tudo. Já colocou o nibs aí? Não, ainda não. Agora a gente vai colocar um pouquinho de água, né? E aí a gente vai dar uma reduzida no caramelo aqui. E assim que ele estiver no ponto, aí finaliza. É tão simples quanto isso. É só colocar o nibs e ponto. Sim. E aí a gente vai tirar. Aqui a gente não vai conseguir ter o tempo pra gente, mas aí o preparo, depois que a gente tirou, ele vai ficar aí vai ficar desse jeitinho. Exatamente. Fica Olha que legal. Tão Bom, simples. é mais uma dica, né? E é também para você saber que existe essa tradição nas fazendas de cacau, que esse doce é típico de quem trabalha na produção de cacau. Isso é muito legal. Aliás, eu quero mandar um beijo grande para todos os produtores de cacau desse Brasil, para todos os que trabalham nas fazendas, né? Para todos vocês, viu? Um super abraço. A gente sabe que é um trabalho que exige muita dedicação, muita energia. Não é fácil não, né? Exatamente. Então, um beijão grande aí para todos os trabalhadores rurais e do agronegócio que está movimentando de forma tão maravilhosa o nosso país. Arthur Kiss, ele está no Arthur Kiss Oficial, Arthur Kiss Oficial e também no Paixão por Chocolate Prêmio. Paixão por Chocolate Prêmio. Então é só você seguir lá. Vou aproveitar e vou comer mais um pedacinho de chocolate aqui, que eu não sou boba nem nada. Eu amei. Muito obrigada. Muito obrigado, Cláudia. Foi ótimo. E feliz Dia Mundial do Chocolate. Feliz Dia do Chocolate. A gente podia começar a fazer uma tradição. Um amigo secreto de chocolate todo dia 7 de julho. Olha, pode contar comigo. E eu mesmo faço a produção do chocolate. A gente começa essa história, lança na internet. Vamos fazer. Vamos fazer. Não é legal? Ótima ideia. Ano que vem a gente já faz. Estaremos juntos novamente. Não é bom? Tudo é motivo para brasileiro comemorar. A gente não pode perder a nossa marca. Somos alegres, então!